Bom, pessoal, estamos aqui com o nosso primeiro painel de discussão nessa manhã de quinta-feira, nesse evento que é o nosso terceiro Fórum de Tecnologia, Inovação e Programas da ANP. Então, mais uma vez, um prazer imenso estar aqui com vocês nesse palco e para falar de um assunto que é muito relevante do ponto de vista da transição energética e da criação de sinergias entre ativos energéticos, que são os hubs de descarbonização. Então, eu gostaria aqui de chamar os nossos panelistas ao palco, iniciando pelo Carlos Agenor. Carlos Agenor, por favor, se junte aqui a mim no palco. Carlos Agenor é diretor do Ministério de Minas e Energia, é o representante da formulação de políticas públicas aqui no nosso painel de hoje. Seja muito bem-vindo, Carlos. Nosso segundo palestrante é o Fernando Hernandes. O Fernando é chairman do board da Society for Low Carbon Technologies. Então, é representante de uma associação internacional que traz para a gente e vai falar um pouco da experiência internacional. Seja muito bem-vindo, Fernando. E, complementando o nosso painel, gostaria de chamar o Carlos Martins, diretor da ACX, especialista em mercados de carbono, vai falar tudo para a gente aqui sobre os mercados de carbono, gargalos e oportunidades que nós temos no nosso país. Seja muito bem-vindo, Carlos. E, por último, e não menos importante, muito pelo contrário, então, a nossa última representante é a gerente-geral de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, gente que faz hub de descarbonização. Então, Roberta Mendes, seja muito bem-vinda ao nosso painel. Prazer contar com você. Bem-vinda, Roberta. Bom, pessoal, no contexto dos hubs de descarbonização, essa discussão é absolutamente estratégica para que nós possamos, de fato, ter o Brasil como um dos principais atores e agentes da transição energética. De um ponto de vista geral, os hubs de descarbonização integram tecnologias maduras, como a produção de petróleo e gás natural, com tecnologias emergentes como a captura de carbono. Nessa linha, no Brasil, nós vivemos em 2024 um ano histórico. Então, acho que o Carlos vai concordar comigo quando a gente diz que 2024 foi um marco do ponto de vista de formulação de políticas públicas para a descarbonização no Brasil. Nós tivemos aí a publicação da resolução CNPE 8 de 2024, que inseriu as diretrizes para a descarbonização, inclusive uma diretriz para o desenvolvimento de mecanismos de mitigação de emissões de metano. Tivemos a lei do hidrogênio, a lei que o estabelecimento do marco legal para o hidrogênio de baixo carbono no país, e também tivemos uma lei chamada e nominada Lei Combustível do Futuro, né, Carlos? É uma lei que traz uma série de dispositivos visando um futuro descarbonizado e um futuro que visa a integração energética, que visa cada vez mais o uso dos insumos fósseis de maneira sustentável, mitigando os seus efeitos, as suas emissões, e temos, nessa lei do combustível do futuro, alguns dispositivos relacionados com captura e armazenamento de carbono, que tem um impacto muito direto na constituição dos hubs de descarbonização. Então, eu gostaria de iniciar passando a palavra para o representante da formulação de política pública do Ministério de Minas e Energia, para falar um pouquinho para a gente da lei do combustível do futuro, em especial dos aspectos que são voltados para a captura de carbono. E eu adianto, né, nós tivemos no painel anterior e durante esse evento a gente tem falado muito em colaboração. Então, já de antemão, eu gostaria de parabenizar o Ministério de Minas e Energia pela abertura no diálogo, pela construção conjunta
com o regulador, com o implementador da política pública, com o mercado e com a discussão aberta para a sociedade visando o futuro descarbonizado. Então, Carlos, o microfone está ali. Então, Carlos, a palavra está com você. Bom dia. Estão me ouvindo? Primeiramente, agradecer a ANP, elogiar a ANP mais uma vez por essa iniciativa de estarmos aqui falando de um tema que é muito valioso para o país, né? Que é justamente a questão de descarbonização, atingimento das metas aí do país para o Plano Clima, Acordo de Paris, compromissos com Net Zero e os desafios que o país tem à frente, né? Então, vou dar um panorama sobre isso, como se encaixa o combustível do futuro, como se encaixa a questão do CCS, CCUS, BECS, e como se encaixa também a nossa exploração e produção de petróleo e gás natural, né? Eu sou diretor de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural no Ministério de Minas e Energia, sou egresso da ANP, trabalhei 12 anos em segurança operacional, Moura foi meu chefe. Então, assim, eu me sinto em casa aqui, voltando para o Rio de Janeiro, vendo nesse clima maravilhoso que vocês estão vivenciando aqui, nesse painel de um Rio Innovation Week. Então, é fantástico. No Ministério, de fato, a gente está olhando e colaborando com isso pela frente, né? Em termos de, só seguir o roteirinho aqui, em termos de mapa estratégico, né, o Ministério de Minas e Energia tem coisas muito bem consolidadas sobre a sua missão, visão e valor. Primeiro de tudo, desenvolvimento econômico e sustentável das nossas atividades. E aí a gente vai se partir em duas grandes divisões e vocações que a gente tem no país. Nós temos vocação para exploração e produção de petróleo e gás natural de maneira sustentável, de maneira equilibrada, reduzindo as nossas emissões de gases de efeito estufa. Então, nós somos um exemplo em relação a isso. E, por outro lado, nós temos a vocação como país de biocombustíveis. Então, a gente consegue, país, conciliar a produção e exploração de petróleo e gás natural, conciliar com a produção de biocombustíveis, e a gente vai ver que vai existir uma sinergia muito grande entre esses dois segmentos. O setor de biocombustíveis no país é essencial para a descarbonização da nossa matriz, e a descarbonização da nossa matriz, redução de consumo de combustíveis fósseis, não significa necessariamente redução da exploração e produção de petróleo e gás, são coisas distintas. Nós devemos continuar sendo grande produtor de petróleo e gás. Estamos hoje numa produção de 3,6 milhões de barris de petróleo. Vamos chegar a 5,3 barris de petróleo até 2030 e com bases extremamente sustentáveis. Pegada de CO2 na nossa missão do setor de EIP extremamente reduzida. O que é que nós falamos do setor de EIP? 1% das emissões nacionais. 1% das emissões nacionais. Isso significa o quê? O que é que nós temos de olhar com muito cuidado com o país, com muita atenção para ser o Net Zero? Nossa matriz energética ela é já bem batida, extremamente renovável. Nós estamos falando de uma matriz energética de 49%, 50%, matriz elétrica de 80%, 90% de renovabilidade, e com a tendência de reduzir cada vez mais, justamente com a introdução dos combustíveis, dos biocombustíveis. Então, esse é o panorama do país. E por que a gente precisa do petróleo e gás? Precisa do petróleo e gás para ter recursos. O mundo tem uma sinalização que não vamos precisar de petróleo e gás até 2050. E depois de 2050. E o nosso petróleo ele tem a característica de ter baixíssimas emissões de CO2. É eficiente. E mesmo sendo eficiente, como o Moura bem colocou, o país se propôs a fazer um projeto relacionado à descarbonização das atividades de AIP. Né? Então, a gente tem essa firmeza em cima de o que é o petróleo e gás para o país, descarbonização
geração de renda, geração de emprego. E, por outro lado, o que é o biocombustível? É justamente essa redução. E, conciliando esses dois, a gente chega para uma definição do que seria um hub de descarbonização. Nós estamos dentro das nossas políticas, nós, além do biocombustível, além do combustível do futuro, que ele agrega tudo isso, o que vai agregar o combustível do futuro? CCUS, CCS, BECS, para sequestro de carbono. Nós temos SAF, o combustível de aviação, diesel verde, ampliação da nossa matriz de biocombustíveis, etanol, biodiesel dentro da nossa matriz, tudo isso que vai promover redução do consumo de combustíveis fósseis, mas a gente tem que ter consciência que o país está crescendo. O país crescendo significa mais demanda de energia, mais demanda de combustíveis. Então, esse balanço é muito importante para a gente não colocarmos em risco a segurança energética do país. Por isso, vamos precisar de exploração de petróleo e gás. Nós estamos numa situação no país que até 2030 subimos a produção. Depois de 2030, nós não estamos descobrindo novas reservas do nível do pré-sal. Então, a partir de 2030, nossa produção cai, nossas reservas são consumidas e voltaremos a ser produtores e importadores de petróleo até 2040. Então, isso é uma situação muito grave, um alerta vermelho que tá para a gente. O que a gente tem de sinalização? Precisamos de novas descobertas. Quais são as novas descobertas, as novas fronteiras? Margem equatorial, bacia de Pelotas, exploração de não convencionais. Então, isso é essencial para a segurança energética do país. Então, se por um lado nós temos produção de petróleo e gás com pouca pegada de CO2, nós vamos trabalhar no outro lado justamente a questão da compensação em relação a isso, e aí é que entra a estratégia desses hubs de descarbonização. Nós temos vários programas relacionados, por exemplo, à eólica offshore, nós estamos também relacionados à produção de hidrogênio verde, então são políticas públicas que foram demandadas, tudo isso para a gente cada vez mais descarbonizar a nossa matriz elétrica. E aí a gente começa a ter similaridades em termos de onde que estaremos colocando todos os nossos portfólios, por exemplo, de hidrogênio verde, que é um hub de descarbonização. Aonde que vai estar localizado os nossos hubs, que nós poderíamos estar fazendo sequestro de carbono e reinjeção. E aí vem a grande magia do negócio. A produção de biocombustíveis nossa, ela está muito calcada na produção de etanol. Etanol proveniente de biomassa. Nós temos emissões dessa biomassa de CO2. Se esse CO2 ele é capturado e reinjetado, emissão negativa. E aí vem o desafio do país. O país, para se tornar net zero, ele precisa de duas coisas fundamentais. Primeiro, uso da terra e reflorestamento não pode mais ser o maior emissor de gases de efeito estufa. Até 2050, ele tem que ser o sumidor de gases de efeito estufa. Mas essa queda significa o seguinte, de produtor, de emissor para sumidor, vai ser suficiente? Não é suficiente. Precisamos de que o nosso setor de energia seja negativo em emissões de gases de efeito estufa. E o que significa isso, gente? Como é que eu sou negativo em emissão de gases de efeito estufa? Tem duas tecnologias. DAX, que é captura do CO2 do ar. Tecnologia necessita muito de apoio de pesquisa e desenvolvimento, Moura. Nós temos linha de pesquisas relacionadas a isso aqui no Brasil. E o segundo ponto é o BECS, bioenergia associada com sequestro de carbono. E nisso nós temos a vantagem. E nisso nós temos o potencial. E aí a gente está casando produção de biocombustíveis etanol. Biocombustível etanol, quando a bactériazinha ela consome o açúcar de cana, açúcar de etanol de milho, libera CO2 puro.
Então, o custo de sequestro desse carbono é extremamente reduzido. Nós temos hoje uma capacidade de 31 milhões de toneladas de CO2 que pode ser negativo se capturar e reinjetar. E aí é que entra a questão dos hubs. Onde estaremos colocando essas plantas para coletar esse CO2 e injetar esse CO2? Gente, interior do país, interior do Sudeste, interior do Centro-Oeste, maior produtor de etanol de milho. Então, a gente tem um local em que a geração desse CO2 está lá. Então, a gente precisa fazer, justamente, viabilizar os investimentos, os modelos de negócio, para que isso aconteça. Eu estou falando de uma molécula de CO2 que, para a gente, não tem utilização energética, porque ela já está pronta. É custo. Vou ter que pegar essa molécula de CO2 e enfiar embaixo da terra. Então, o país ele tem que ser direcionado para desenvolver um modelo de negócios para se fazer isso. O que é o modelo de negócio? Quem vai pagar? Os investidores para enterrar esse CO2 embaixo da terra. E isso significa menor custo-benefício. Muito bom, Carlos, muito Só bom. Só para concluir, Moura, eu sei que vocês estão agoniados com o tempo. E aí é que vem justamente a localização desse hub. Temos um potencial gigantesco no centro-oeste do país, no sudeste do país, mas precisamos conhecer, Moura. E conhecer significa investir em sísmica, investir em perfuração de poços para conhecimento do nosso subsolo. FS, não sei se tem alguém da FS aqui, está num projeto pioneiro, capitaneado aqui pela ANP, e para a gente é uma referência, né? Eles estão para fazer o teste de injetividade para verificar se o reservatório que foi mapeado é ok, é de boa qualidade. E isso daí, gente, é a virada da página para a gente, né? Nós temos o compromisso de agora até 2025 enfiar 110 milhões de toneladas de CO2 embaixo da terra. Obrigado, gente. Obrigado, Carlos. Excelente contextualização. Um pouco longa para o painel, mas foi muito boa. Então, compensou. Você fez a sua compensação aqui em relação às consequências das nossas falas. Mas, obrigado. Para a minha parte, vou dizer que ninguém falou qual era o meu tempo. É verdade, é verdade. Então, sem dúvida alguma, esses aspectos são relevantes, e principalmente a sinergia apontada com a produção de petróleo. É uma notícia muito boa do pico, né, de ultrapassar os 5 milhões de barris dia. E, para quem não sabe, essa produção é que viabiliza a nossa presença aqui hoje, nesse palco, nesse evento, porque aqui o que a gente trata é tudo que a gente faz aqui é egresso do 1% da receita bruta, que é um investimento regulado em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. A gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho de uma planta piloto, de um hub de descarbonização da Petrobras, cuja implementação é um projeto piloto baseado no recurso regulado pela ANP. Mas antes de chegar no hub de descarbonização, eu queria dar mais uma vez as boas-vindas ao Fernando, que traz aqui a prática internacional. Fernando, pergunta em português ou em inglês? O que fica mais? Em português, por favor. Em português, muito bom, muito bom. Isso que é a nacionalização dos recursos. Então, o Fernando, representante de uma sociedade internacional de baixo carbono, vem aqui falar um pouquinho, né? O Carlos fez uma contextualização excelente do contexto brasileiro, em termos de hubs de descarbonização e dos planos da política pública visando essa descarbonização. E aí, Fernando, eu queria ouvir um pouquinho, te ouvir sobre a experiência internacional. O que está acontecendo no mundo em termos de hubs de descarbonização? Muito obrigado por a pergunta e por o convite. Então, a realidade é que, neste momento, o Brasil pode fazer o líder. Por quê? Neste momento, os hubs, ao nível mundial, somente são um conceito. Temos o Reino Unido,
que tem um projeto de piloto, mas não é um projeto de hub atual. Agora, a parte internacional, nos Estados Unidos, agora está perfurando em offshore, igualmente que o Reino Unido, mas não está fazendo injeções. Esse é o contexto qual estamos falando hoje, que Brasil, esta terra, a geologia, tem a oportunidade de fazer o líder, porque o mundo não está fazendo isso. Segundo componente, é o seguinte, não existe uma nação, de novo, não existe uma nação que está fazendo injeções na terra nem offshore. Mas Brasil, como é o piloto que acaba de falar, o senhor Carlos, está avançando e na terra. Há projetos para fazer offshore. Então, essas são duas rutas que se podem fazer. E não existe, de novo, outra nação que está fazendo isso. E por isso, eu sou da América Latina, sou de México, mas sou da região. E porque é muito importante. O que acontece hoje vai ter um impacto, não somente para a América Latina, mas aos nossos irmãos e irmãs da Angola, Paquistão, Malásia, Estônia. Por quê? A biosfera é não dois, não três, só um. Então, a perspectiva internacional é Global South e fazer mais projetos, não relatórios. Relatórios, o tempo de relatórios acabou. Então, uma coisa bem importante é que a geologia é o cérebro de um projeto e o poço é o coração do projeto de CO2. Bom, agora a coisa da ANP, a regulamentação é a coisa que dá proteção ao cérebro e à mente. Mente, geologia, cérebro, poço, regulamentação, essa conexão dessas coisas. Então, por isso é muito importante, porque podemos falar, não vou falar muito, desculpa, de MMV para proteger os projetos, mas mais que nada é meio ambiente, para que os investimentos possam seguir em Brasil, porque do ponto de vista mundial, se precisa ter essa proteção e assegurar que os projetos vão em marcha. Então, como um líder, sendo Brasil, vou terminar com isto em 2 horas. Brincadeira, de novo. Existe que se somente se faz o projeto de piloto a piloto a piloto, é como FPSOs. Se os FPSOs começou com piloto FPSO, o mercado não vai ter escala. Então, é bom começar com piloto e depois ver CCS, analogia com FPSO. Enfim. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado por trazer esse contexto geral que faz parecer que estamos no caminho certo, né? Do ponto de vista da política pública, do ponto de vista da existência dos projetos piloto, projeto piloto da FS, dentro de um contexto de regulação experimental que a ANP vem aplicando, o projeto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico da Petrobras, que é um hub, esse não uma planta com escala comercial, mas que traz todo um aprendizado para a implementação desse tipo de negócio, e nesse contexto a gente vai seguindo. Parece que está tudo muito, muito bonito, né, Carlos? Experiência nacional, experiência internacional. A gente tem esses projetos piloto que têm sinergias econômicas também. A Petrobras usa um recurso da obrigação de PDI, da obrigação de investimento, então já reduz ali um risco de desenvolvimento de um novo negócio. A FS tem sinergias muito grandes, né, no BECS, que fora EOR, fora o uso do CO2, como a Petrobras, aliás, faz muito bem no pré-sal, para o aumento da recuperação de petróleo, a atividade de captura de carbono em si, isoladamente,
é uma atividade de armazenamento, digamos assim, de lixo sofisticado, do rejeito de produção, né? Do rejeito de algum tipo de atividade industrial, e para que essa atividade realmente exploda e seja comercial em todos os seus aspectos, é necessário que nós tenhamos um arcabouço mais amplo, um arcabouço que envolva a regulamentação do mercado de carbono. Para isso, Carlos, que a gente queria te ouvir um pouco sobre essas inserções, a relação do mercado de carbono com a implementação dos hubs de descarbonização e dos processos de captura e armazenagem de CO2. Seja muito bem-vindo. Legal, obrigado, Rafael. Agradecer o convite. Eu sempre começo meus painéis agradecendo, porque até recentemente eu só era convidado para palestra em escola, sei lá, quase jardim de infância, e agora acho que é o painel mais importante que eu já participei na minha vida aqui. Vai ser difícil falar depois deles. Eu tinha uma cola, o meu xará Carlos já me quebrou as pernas aqui, mas vou aproveitar, então, o gancho que ele pegou com relação ao potencial de biocombustíveis do Brasil e o contexto de hub e o mercado de carbono, né? Conta análise do ciclo de vida do etanol brasileiro, utilizando o Carbon Capture and Storage, a gente consegue entregar 13 gramas de CO2 por megajoule negativos. A média do RenovaBio de intensidade de carbono do etanol é algo como 20, 30 gramas de CO2 por megajoule. Então, o delta é mais de 40, quase 50 gramas de CO2 por megajoule negativos nesse contexto. E, fundamentalmente, o problema do veículo a combustão não é um problema com o motor, é um problema com o combustível. Então, o brasileiro precisa acordar para Jesus e parar de querer ser o líder. E as elites brasileiras viajam de avião para vender essa ideia de liderança capturada pelo tema ambientalismo e tal, sendo que a gente tem aqui um componente, uma vantagem comparativa. O Brasil é o país da fotossíntese e deveria utilizar isso da melhor forma possível. Países não têm amigos, países têm interesses de longo prazo. Nosso sabugismo histórico aí de querer, de alguma forma, agradar a todos no contexto, inclusive, do debate sobre exploração do petróleo na margem equatorial. É bom lembrar, a média global de produção de petróleo é 20 quilos de CO2 por barril. O Brasil produz 10 quilos de CO2 por barril. Queria ver meus colegas do mercado de carbono fazerem essa conta. E meu sonho, estamos trabalhando num hub de descarbonização no interior de São Paulo, estágio de pré-feed, mais ou menos 2 bilhões de toneladas num reservatório. Devemos concluir esses estudos nos próximos meses. E eu fico imaginando o brasileiro, daqui a alguns anos, se a gente conseguir convencer o brasileiro, dirigindo o carro a etanol e capturando CO2. É o único país que pode fazer isso. Nessa região, nós temos mais ou menos 50 milhões de toneladas de fontes biogênicas que poderiam ser utilizadas nesse hub. O preço do carbono para remoção, para soluções baseadas na tecnologia, é o preço mais alto do mercado de carbono. É algo entre 100 a 100 dólares por tonelada de CO2. Na nossa conta, isso viabiliza os projetos de BECS já no Brasil e deveria ser, inclusive, um incentivo para a replicabilidade desse conceito de alguns hubs onde, ao redor das usinas de açúcar e álcool, em reservatórios salinos, a gente pudesse entregar emissões negativas. Só para concluir, o Brasil, nesse contexto, inclusive, subestima o potencial do tratamento de resíduos sólidos urbanos, estações de tratamento de efluentes e resíduos agro-silvopastoris. Está no inventário nacional. Só de aterro sanitário, o Brasil emite 50 milhões de toneladas de CO2 por ano. Se nós transformarmos esse biogás em biometano e injetar esse CO2
em reservatórios salinos, a intensidade de carbono do biometano de um aterro sanitário é a metade da intensidade de carbono do etanol produzido no Brasil. Então, o delta negativo aqui, ele eventualmente vai para 20, 25 gramas de CO2 por megajoule. Não existe na literatura mundial nada que possa entregar isso. Um programa de capturar CO2 biogênico e enterrar no reservatório salino brasileiro salva o mundo, é a rota número 4 proposta pela ONU, pelo painel de mudanças climáticas da ONU. O mundo é salvo com BECCS, não é salvo somente plantando árvore. Perdemos a licença social do desmatamento, matou aqui pela primeira vez na minha vida, do lado da Petrobras, defendendo soluções baseadas na tecnologia, além das nossas, obviamente. Perdemos a licença social do desmatamento legal, mas vamos olhar para a tecnologia brasileira também. Que legal, muito bom, Carlos. Excelentes pontos, né? Inclusive trazendo a questão da licença social para operar, né? Então, você menciona a nossa perda da licença social para operar em relação ao desmatamento legal, e a gente tem bons exemplos também de perda de licença social para operar, como, por exemplo, o não convencional, né? que nós vivemos na ANP, a Petrobras também, né? Conviveu com esses aspectos, e a reunião dos energéticos e o encontro das sinergias, a gente tem uma oportunidade incrível que hoje a emissão de biogás para conversão de biometano, que inclusive insere uma nova variável, né? A gente passa a ter um gás descentralizado que pode ser inserido na nossa rede se tiver a qualidade de produtos requerida, né? Então, são aspectos espetaculares que fazem com que e explicam porque de nós que somos essencialmente dessa indústria do petróleo e gás natural, biocombustíveis, e estarmos no mundo da inovação, porque isso é verdadeiramente inovação. E falando em inovação, em uma empresa que está sempre na borda da tecnologia, que está sempre inovando e fazendo processos cada vez mais avançados tecnologicamente, batendo recordes de exploração e produção em águas profundas, e que há muito se tornou uma empresa de energia com um portfólio fantástico relacionado com o desenvolvimento de soluções tecnológicas para descarbonização, né, Roberta? Eu queria ouvir um pouquinho de você, da gente que faz de fato, que constrói hubs de descarbonização, como a Petrobras vem trabalhando nos seus hubs de descarbonização, e como a Petrobras enxerga o contexto nacional para a implementação desses hubs. Roberta, seja muito bem-vinda mais uma vez, a palavra está com você. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo, né? Quase boa tarde. Bom, agradeço, Rafael, a ANP, pelo convite e prezados colegas aqui, né, do painel. Bom, sendo bem objetiva, né, e eu gostei bastante da fala, né, do Fernando, porque, de fato, assim, a gente começa com os pilotos, né? Então, a gente recentemente teve aprovação interna na Petrobras do piloto, né, de captura, né, e armazenamento de cabiúnas, né? O volume não é muito grande, são 100 mil toneladas de CO2 ano, e a gente teve um foco, e vai ter um foco desse piloto justamente para a gente ajudar a regulação do ponto de vista de armazenamento desse CO2. Tá? A gente vai capturar esse CO2 de cabiúnas através de um gasoduto existente, a gente então vai reinjetar esse CO2 no aquífero São Tomé. E ali a gente tem um plano bem robusto de monitoramento, justamente aplicando várias tecnologias inovadoras que até então não foram usadas no mundo, né, que tem pilotos de CCS, justamente para a gente tentar dar esse salto e reduzir os custos, né? Porque o que a gente tem hoje, esse é um ponto, eu acho que eu vou falar um pouco aqui na minha breve fala. Além, então, do piloto, a gente já teve essa sanção do projeto, a gente agora entrou na fase de implantação do piloto, e a gente tem estudado, sim, dentro da Petrobras, vários hubs de CCS, a gente já tem estudado um pouco de BECCS também, mas, assim, aí a gente enfrenta algumas dificuldades, né? Na verdade,
acredito que são muitos desafios que a gente pode tornar oportunidade. Mas eu acho que o ponto principal é que, até o momento, nenhum dos hubs que a gente estudou internamente na Petrobras, esse é um aspecto, tá, pessoal? Ele se torna econômico. A gente precisa fazer ainda muitas coisas do ponto de vista de regulamentação, enfim, né, de benefícios. Aí eu não sei como é que a gente pode tratar isso, mas, assim, sem dúvida nenhuma, a gente vai precisar de uma integração, e aí, né, a gente fala muito, né, o Carlos falou muito da questão da fonte, né, da gente ter a fonte de CO2 limpa, que já é um aspecto super importante ali no Centro-Oeste, né, mas, assim, a gente ainda vai realmente precisar avançar, e aí vai avançar sim, eu tenho certeza, do ponto de vista de tecnologia, que aí eu acho que a gente, da Petrobras, pode ajudar, e não apenas Petrobras, mas as outras operadoras também, em conjunto com a agência, né? Oportunidades para a gente avançar em tecnologia e engenheirar muitos... A gente vai ter que engenheirar muito, gente, para tornar econômico esses hubs. Tá? Então, assim, esse eu acho que é uma mensagem que eu gostaria de deixar com vocês, principal, e vou acrescentar falando também a questão da sinergia entre os vários atores dentro dessa questão da descarbonização, né? Então, a gente tem que pensar na fonte. A fonte é uma outra empresa. Eu tenho que pensar em fazer algum tipo de contrato com essa empresa, né? Então, aí, né, sendo aqui, né, bastante direto ao ponto, a gente tem que pensar nessa logística de transporte do CO2 também. Então, e aí a gente tem que pensar o local que a gente vai armazenar esse CO2. Então, se ele for próximo à fonte, eu vou gastar menos dinheiro. E aí, por isso, eu posso reduzir os custos de logística e de transporte. Então, assim, eu acho que tem todos esses aspectos. Então, a gente precisa, mais do que nunca, ter uma união de todos, né? E aí ministério, agências reguladoras, indústrias, operadoras e companhias de serviço também, que nos ajudam aí nos desafios que a gente enfrenta, para a gente justamente conseguir, de fato, ter hubs, né, que o objetivo do painel de hubs, que param de pé. Hubs que, de fato, vão ser benéficos, né, para a nossa sociedade, mas também que podem, sim, por que não, virar negócio e a gente conseguir, né, trazer aí, enfim, né, crédito de carbono, a gente conseguir que essa emissão de carbono seja negativa, né? Então, eu acho que essa é a mensagem principal, é como é que a gente torna isso econômico, de fato, e unindo vários atores diferentes de hoje que a gente faz que eu chamo de óleo e gás raiz, né? O óleo e gás que a gente já conhece. Tá bom? Pois é, Roberta, e aplausos, por favor, para a Roberta. Esse contexto é muito relevante, né? Em que você menciona os contratos, a necessidade de fazer contratos com players que não faziam parte do Clube do Petróleo. Então, e a gente tem aspectos, sinergias espetaculares no nosso país, e mencionamos o BECS, né, principalmente associado à indústria do etanol, mas também nós somos grandes exportadores de commodities de indústrias consideradas hard to abate, né? Então, a siderurgia, por exemplo, que é intensiva em energia e também é intensiva em emissões. Então, a conexão dessas indústrias tornam o Brasil muito, muito competitivo em relação às suas exportações e em relação à pegada de carbono das suas exportações, que é um requisito cada vez mais relevante do ponto de vista de competitividade. Nesse sentido, Roberto, eu vou continuar com você mais um pouquinho e a gente faz a volta para cá, nessa segunda rodada do nosso painel, para falar um pouco das perspectivas da Petrobras em relação ao desenvolvimento dos hubs de descarbonização. Você mencionou um hub de descarbonização específico, uma planta piloto em que se aproveitam-se sinergias em relação ao reaproveitamento de equipamentos, ao reaproveitamento de dutos de gás natural para trazer CO2 para a terra, para a captura. E o futuro? O que a Petrobras está pensando em termos de hubs de descarbonização? Vai ser a Petrobras que vai fazer isso aqui que o Carlos pediu, de espalhar hubs de descarbonização pelo interior do Brasil?
Como é que está a estratégia da Petrobras nesse sentido, Roberta? Então, a gente tem estudado bastante, colocado a turma da engenharia, da geologia, das geociências para estudar junto, né? Então, assim, a gente, até o momento, a gente está conseguindo, assim, com alguma dificuldade, sendo bem, né, assim, objetiva, hubs ligados ao aumento de fator de recuperação. Né, mas isso também está valendo, né? Porque você imagina a gente conseguir descarbonizar, né, uma refinaria, né, enfim, algum lugar que a gente está emitindo, que a gente tem essa fonte de CO2, e, ao mesmo tempo, a gente consegue, com isso, aumentar o fator de recuperação e produzir mais óleo, eu acho que... Né, então, assim, atualmente, o que a gente tem de mais maduro na carteira é esse hub que a gente está estudando, que, de fato, a gente consegue fazer essa captura na refinaria e transportar num trecho onshore, num trecho offshore, para injetar num reservatório, né, que a gente, em breve, aí deve estar produzindo. Então, é isso que a gente está pensando, tá? Assim, e, de fato, a gente tem discutido muito, tá, Carlos, assim, internamente, a questão do BECS, né? Então, assim, a gente já teve algumas aproximações com indústrias, né, de etanol, né? Mas, assim, a gente ainda não conseguiu fechar algumas coisas, mas a gente está muito de olho, assim, em oportunidades, né? Inclusive oportunidades de empresas que já têm um pré-fit, né? Que já estão um pouquinho à frente, para a gente poder, primeiro, né, conseguir juntar, aprender com isso e conseguir também, de alguma forma, ajudar no desenvolvimento e acelerar um pouco, né, e não ficar a gente só iniciando nos TRLs mais baixinhos, mas a gente tentar capturar TRLs já um pouco mais altos para a gente entrar isso como negócio. Tá? Então, assim, de forma sucinta, a gente está com dificuldade, sim, de materializar do ponto de vista econômico esses hubs, mas a gente não desiste, a gente vai continuar estudando, colocando no papel, fazendo conta e aguardando e ajudando, apoiando o país, enfim, a agência, os órgãos reguladores, os ministérios, para a gente transformar isso, de fato, em algo comercial que seja bom para todos. Muito bom, Roberta, obrigado. Esses são pontos super interessantes e como a Petrobras vai, step by step, adicionando ao modelo de negócio, é um modelo de negócio estabelecido no pré-sal para recuperação avançada de petróleo, né, usando aquele CO2 do próprio reservatório para reinjeção, e a Petrobras começa a estudar novos modelos, como, por exemplo, a descarbonização do refino, através da captura do CO2, para a reinjeção desse CO2 para o aumento da eficiência operacional dos ativos de produção. Então, são novos modelos integrados que a Petrobras, aproveitando as sinergias internas e o seu know-how, acaba se utilizando para que a gente possa avançar nesse mercado. Mas, Roberta, você falou muito de incentivos, né? Incentivos passam por incentivos fiscais e passam por incentivos regulatórios, né? Então, eu queria aproveitar esse gancho para passar para o Carlos Martins. Carlos, em termos de incentivos, a gente tem uma série de programas e políticas públicas de descarbonização, algumas de compensação, que são setoriais, RenovaBio, por exemplo. Há discussões relacionadas à implementação do mercado de carbono. Também há uma série de discussões com o Ministério da Economia relacionadas aos possíveis benefícios para a implementação dessas atividades e, dentro desse contexto, quais são os benefícios e incentivos que poderiam destravar e acelerar o destravamento das atividades de descarbonização e a construção dos hubs integrados? Fundamentalmente, eu sou contra incentivo, porque acaba sendo capturado por uma elite e quem paga a conta são sempre as camadas menos privilegiadas do nosso país. Então, o incentivo... Carlos, é por isso que você está aqui, é pela polêmica. Mas isso não é polêmico, é só a corda. A gente vê isso todo dia. A hora que eu falo assim, vai ter um incentivo, vai ter uma fila lá já em Brasília pedindo incentivo. Então, agora, incentivar com desoneração, tal, isso é um tema. O outro que é muito importante para nós é a regulação.
Quanto mais rápido o Brasil tiver a regulação, melhor vai ser para nós. Vou dar meu testemunho aqui. Quando nós começamos a operar o mercado de carbono com o protocolo de Kyoto, não existia o mercado voluntário, ou ele não era tão relevante. Qualquer coisa que desse errado num projeto, eu apontava o dedo para a ONU ou para a comunidade europeia. Eu falei sempre, estou seguindo a regra da ONU e a regra da comunidade europeia. Se você está reclamando que créditos de carbono ou projetos de hidroelétricas não deveriam receber crédito de carbono, liga para Bruxelas ou liga lá para Bonn, não vem me falar que eu estou errado. Então, quanto mais rápido o mercado regulado de carbono for estabelecido no Brasil, o incentivo, nesse contexto, é disruptivo. A gente vai ter um preço para o carbono, o Brasil vai poder pleitear essa redução de emissão, nós falamos aqui das emissões negativas, vai embarcar esse carbono nos nossos produtos, o Brasil vai conseguir entregar um motor VEG na fronteira da Europa com a menor intensidade de carbono do mundo e vai sentar nos fóruns internacionais para debater assertivamente. Não é isso que vocês demandaram? Um produto com intensidade de carbono baixa? Está aqui. Para de comprar de outros e compra da gente. Então, eu acho que o grande incentivo, na minha leitura agora, é o Brasil regular o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o SBCE, para que ele entre em vigor, não nos 2 anos regulamentares, quem sabe já no ano que vem, de alguma forma, as equipes envolvidas no Ministério da Fazenda são extremamente capazes. Existem aí padrões globais de mercados de carbono regulado. O Brasil já está pronto para fazer isso. Então, para mim, esse seria o grande incentivo. Muito obrigado, excelente. E é uma janela de oportunidade muito grande no momento em que a gente discute descarbonização. Ser um país que, apesar das emissões do transporte, ainda assim consegue entregar produtos com a menor pegada de carbono do mundo. Então, reúne as sinergias da indústria nacional, as capacidades da indústria nacional para que a gente consiga fazer essas entregas para o mundo, ensinar ao mundo em como desenvolver um país que pode desenvolver produtos industriais com baixa pegada de carbono. Fernando, voltamos aqui e falamos muito da experiência internacional e de quanto o Brasil vem avançando, está avançado nessas discussões, aproveita as suas sinergias para desenvolver esses mercados. E aí eu queria saber de você em relação a tecnologias de CCS, como você enxerga a inserção do Brasil nesse contexto mundial, nesse contexto de desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono e como o Brasil pode se posicionar como um líder nesses aspectos, seja de captura de carbono, seja de descarbonização. Muito obrigado. Brasil já é um líder no captura de carbono. Por quê? Na América Latina, em PUC, de Porto Alegre, existe a primeira planta de Direct Air Capture de toda a América Latina. Então, isso se vê que é uma coisa bem importante, porque the Global North, essas nações, a Europa, fazer a pergunta, quantas nações têm planta de Direct Air Capture? Isso é somente uma pergunta. Mas o Brasil tem uma, e isso fala da região e da América Latina. Agora, uma coisa que me apaixona muito que tem no Brasil e a ANP, os últimos 2 anos, a parte do R&D, o monto total de 1,5 bilhões de dólares. E com isso, eu vou dizer o seguinte, que se acaba de publicar em Journal of Petroleum Technology, que temos que ver não os créditos, temos que ver a capacitação da nação. O significado disto. Falar de captura de carbono e isto, e o futuro. Se não temos regulamentação e projetos, os estudantes da universidade, onde eles vão trabalhar? As pessoas da universidade que têm uma maestria, uma coisa assim,
onde vão trabalhar se não há projetos? Então, a resposta a isso é o seguinte: eu gosto de proponer que parte de 1% que se utiliza fazer carbon basket. E dessa carbon basket, se pode dar um crédito de capacitação da nação, não crédito de carbono, não, capacitação da nação. Então, se a tonelada tem um preço de $2, os Estados Unidos tem $85 por tonelada. Esses $2 podem ser flexíveis, de baixar ou subir. O que acontece? Se um projeto, a molécula que está capturada é de Brasil, não é de carbon markets. Não. Essa molécula é da nação. Então, a nação precisa ter, acho eu, respeitosamente, ter um valor para todos. E esse valor, que pode ser $2, para começar rapidamente. Agora, quando você vai injetando a tonelada, um projeto atual nos Estados Unidos de CCS a etanol é 200 mil toneladas, 200 mil por 2 é 400 mil. Mas isso pode ajudar investimento, isso pode ajudar as universidades, aos startups, ao governo, ao ministro, de dizer como está a cadeia de valor, de ver a transação da molécula e fazer a capacitação. Então, e enfim, isso é um instrumento de tecnologia que é muito único, e falou Suhana disso, de fazer o que está sendo o Brasil. É uma coisa bem interessante. Se uma pessoa gosta de ter um debate, está bem, mas com 1% dá oportunidade agora que o investimento e o mercado mundial, not carbon markets, como se diz, é bankable. De dizer, este projeto, a molécula pode ser $1, $2, mas a coisa é que dá capacitação à nação utilizando parte de 1%. Enfim. Muito bom, muito boa sugestão, bastante inovadora e compatível aqui com o ambiente que a gente está de inovação. Sem dúvida alguma, esse é o grande desafio da regulação e do formulador de políticas públicas, né? Criar novas maneiras e novos meios da gente desenvolver os mercados e, através dos mercados, desenvolver a sociedade, né? A sociedade brasileira. E é com muito orgulho que a gente tem realmente a única planta de DAC, de captura direta do ar, né, de carbono, colocada aqui pelo Carlos como uma das soluções essenciais para a descarbonização, porém ainda longe de uma maturidade tecnológica, e nós temos a primeira planta no sul do Brasil com investimento de PDI e ANP. Então, esse é um dos grandes exemplos, né, do quanto a indústria do petróleo contribui e financia a transição energética. Carlos, a gente falou de tudo que está acontecendo, do quanto 2024 foi um ano histórico em termos de implementação em termos de formulação de políticas públicas, né? Então, um avanço muito grande para o país na definição dos marcos legais. E aí a pergunta que eu queria fazer para você é em relação a futuro, né? A gente tem discussões, os decretos de hidrogênio, de captura e armazenamento de carbono. Enfim, o Ministério trabalha em diversas frentes para avançar nos seus próprios programas, potencializa EIP e outros mais. Então, eu queria te perguntar o seguinte, para a gente encaminhar o encerramento do nosso painel e desses 45 minutos. O que o MME e o governo está fazendo agora, hoje? Do que você deixou ali escrevendo na sua mesa lá em Brasília para vir aqui nesse evento para falar com a gente? O que está acontecendo hoje? Primeiro é dizer que a nossa reunião do subcomitê de CCS amanhã vai ser segunda-feira. Então já está cancelada, estamos aqui para todos participarmos. E é isso que eu traria de novidade em relação o que o governo está fazendo. Há cerca de 2 semanas foi criado o subcomitê de CCS para justamente
financiamento, incentivo, pagamento. Quanto vai custar minha molécula? Olha o que a gente tem de desafio. O nosso arcabouço legal, infrarregal, regulatório é adequado? Temos 2 meses para levar a proposta de decreto, lei e assinar isso na COP. Então, é um desafio que foi posto, é isso que a gente está trabalhando, para justamente conseguir costurar tudo isso. Eu estava vendo aí, cheguei um pouquinho atrasado, estava perdido aqui, andando para cima e para baixo com a DNP, e aí peguei atrasado, infelizmente a palestra da Surrara, mas ela estava falando da parte que eu peguei, o conceito, países pequenos, europeus, asiáticos, tem um conceito de, vou fazer o transporte de carbono transfronteiriço. Gente, nós precisamos aqui no Brasil de fazer o transporte de carbono entre estados, entre indústrias, livremente. Então, se eu tenho uma indústria que é hard to abate, que eu emito com 12% de CO2, 10% de CO2, e tem um camarada do lado que é 100% de CO2, custo efetivo é muito bom. Então, tem que ter essa mobilidade de pagamento da molécula de CO2. Eu saio de um que é mais efetivo e jogo para um que é menos efetivo. Então, essa não vou conseguir falar. Interoperabilidade, vocês entenderam? Entre essa molécula de CO2, o que importa para a gente é a molécula de CO2 sequestrada. O que importa para a gente é a molécula de metano evitada. E, no final do dia, nós temos esse balanço. E, no final do dia, tenho cobrado muito, precisamos ter, sim, uma avaliação econômica do que é pegar esse nosso CO2 negativo do interior do país e onde que vamos colocar isso. Temos tido muita briga com a Petrobras, uma briga amistosa, igual marido e mulher, no sentido de que, olha, precisamos mais metano do pré-sal. E a resposta é, não, mas eu preciso desse metano para melhorar meu fator de recuperação. Eu falei, não, mas peraí, mas você já está injetando CO2? Não, mas não é suficiente. Falta CO2 para melhorar a injeção. Se a gente olhar o que é o CO2 e o metano em termos de recuperação secundária, o CO2 é muito melhor. A capacidade dele de solução é muito melhor do que o metano. Então, existe um potencial, existe. Agora, a gente tem que fazer as contas. Tem que fazer as contas. O que é melhor para a gente? Pegar no onshore, enfiar no onshore, desde que tenha capacidade do reservatório, ou é pegar no onshore e jogar no offshore, onde nós temos essa necessidade e reservatório, gente, de altíssima qualidade. Vai tirar o microfone de mim, né, amor? Valeu, gente. Obrigado, Carlos. Acho que... obrigado. Acho que a gente mostra um entendimento do que é necessário ser feito, né? Então, a colaboração é absolutamente essencial, a conversa entre todos os players e a sincronização também, o aproveitamento das janelas de oportunidade. Então, a agilidade na formulação da política pública é importante, assim como a agilidade na implementação dessa política e a tomada de risco também pelos players de mercado, acreditando, tendo confiança no arcabouço regulatório e legal que vem sendo construído e que esse arcabouço vai dar os resultados que a gente espera para o país. Então, para a gente encerrar, agora 30 segundos para cada um dos palestrantes para as palavras finais e para o recado final em relação ao estabelecimento dos hubs de descarbonização. Vai, Roberta. Bom, pessoal, boa tarde, bom almoço para todos, obrigada. Aguardando, então, as regulações, né? Eu acho que regular o mercado, né, de carbono, ele é extremamente relevante porque traz uma questão de incerteza para as empresas, né? Então, ter isso regulado, gostei muito da última fala, né, do Carlos também, que aí eu acho que pode nos ajudar e tirar essa incerteza que a gente ainda tem, né? Porque, como companhia, a gente precisa também, né? Enfim, temos acionistas, temos que pensar em como é que a gente retorna esses investimentos.
É isso. Muito obrigada. Muito obrigado, obrigado pela presença. Uma salva de palmas para a Roberta. Obrigado. Carlos, suas considerações e palavras finais. Pedir ao painel tão ilustre aqui a pressionar a sociedade para regular o mercado de carbono o mais rápido possível. A hora que a gente tiver preço para o carbono, os projetos naturalmente vão acabar acontecendo. O Brasil hoje consegue entregar projeto de BECS a 80, 90 dólares a tonelada de CO2. O preço global do carbono para BECS é 130 dólares, é uma operação lucrativa. Se tiver regulação, o preço vai migrar para 40 dólares a tonelada de CO2, que é o preço da Agência Internacional de Energia. Com uma regulação robusta, o Brasil vai ser pioneiro, vai nadar de braçada e vamos mudar a pauta para Tech-Based Solutions ao invés de só Nature-Based Solutions. Perfeito, muito bom, Carlos. Uma salva de palmas para o Carlos, obrigado pela participação. Esse é um aspecto muito relevante e delicado do desenvolvimento e da regulamentação do mercado de carbono, que a gente possa olhar para o valor do carbono global e estabelecer um mercado que seja compatível com essa necessária conexão internacional. Fernando, suas considerações finais, por favor. Obrigado pela presença. Obrigado. A janela de investimento não é eterna. E isso me dá muita ansiedade. E creio que eu falo de parte de muitas pessoas. Por quê? Se não se faz a injeção com MMV, com regulamentação, isso pode fazer que a janela seja fechada. E isso é ruim. Mas, enfim, eu gosto de dizer thank you, muitas graças, muito obrigado, shukriya, shukran, sheshe, kaman. Until next time, thank you. Muito obrigado, Fernando. Obrigado pela presença. Carlos Agenor, suas considerações finais e sua palavrinha final para a gente aqui. Agradecer aí, mais uma vez, o convite, agradecer esse ilustre painel, que eu acho que tem um panorama que foi colocado. Para trazer investimento é CAPEX, para trazer investimento é monetização dos meus projetos. CAPEX reduzido significa investimentos reduzidos. Então, temos que buscar formas de fomentar nossos projetos de forma reduzida. Então, isso é importante. O CAPEX reduzido e monetização através de como vamos pagar a nossa molécula. Então, isso é importante para a gente fechar o nosso modelo de negócio aqui no país e, de fato, atingir o net zero. O fato é, se o Brasil não sequestrar o carbono, não for negativo nas emissões do setor de energia, não atingiremos o net zero. Muito obrigado, Carlos. Uma salva de palmas para o Carlos, que encerra aqui o nosso painel dessa transição da manhã para a tarde do TIP. Não saiam daqui. Em instantes, nós vamos tirar a fotografia aqui do painel e, depois disso, vamos anunciar as 3 startups do NAVE, do Programa Empreendedorismo ANP, que serão agraciadas com a ida para Houston Energy Climate Startup Week. Vejo algumas das startups e CEOs já por aqui ansiosos pelo anúncio. Então, daqui a 5 minutinhos a gente tem um anúncio dessas 3 startups. Até daqui a pouco. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Então, pessoal, mais uma vez, no ano passado, na última Renovation Week, nós fizemos o pré-lançamento do NAVE ANP, do Programa Empreendedorismo ANP, Programa de Inovação Aberta. Nesse período, nós trabalhamos para estabelecer os desafios tecnológicos e para fazer a seleção pública dessas startups selecionadas para desenvolver e propor soluções para esses desafios tecnológicos. E nós tivemos no evento o prazer de acompanhar os pitches dessas startups aqui nesse evento. Vocês puderam conhecer as 21 startups selecionadas e a gente tem o prazer imenso de anunciar que das 21 startups que são alavancadas pelo programa NAVE ANP, 3 dessas novas empresas emergentes,
estarão no Houston Energy e Climate Startup Week em setembro. A escolha se baseou no alinhamento das soluções tecnológicas com as características do evento, com os aspectos de transição energética, mitigação climática, e a gente espera realmente que vocês, os vencedores dessa oportunidade de estar em Houston, expondo o trabalho de vocês para o ecossistema de desenvolvimento tecnológico e transição energética dos Estados Unidos, possam voltar com investidores e com novas ideias, porque é isso que a gente espera de vocês. A gente espera que as startups sejam muito bem-sucedidas. Então, a primeira startup que estará em Houston, ela desenvolve o nosso desafio de número 44, que é o MRV de carbono, ferramentas para monitoramento e verificação em escala. O projeto é o Smart Forest DMRV, tecnologias digitais avançadas para mensuração, reporte e verificação de carbono em projetos de INBS, a Trivia Forest Technologies. Então, meus parabéns, aplausos para a Trivia, que estará em Houston representando o NAVE ANP. A segunda empresa que foi selecionada para estar em Houston, ela propôs uma solução para o desafio 53 de geração de energia a partir de resíduos da cadeia do petróleo e gás. Com o projeto Plataforma Integrada para Captura de CO2 e Produção de Hidrogênio, Metano e Metanol, nós temos a Carbonair Energy. Parabéns, Carbonair Energy, você estará em Houston também. Por fim, nós temos uma empresa que desenvolveu o nosso Desafio 3, inovação em catalisadores para biocombustíveis e fuels, com o projeto Desenvolvimento de catalisador versátil, eficiente, estável e robusto para a produção de biocombustíveis drop-in, SAF, HVO, biobunker, via desoxigenação de materiais graxos residuais e upgrading de biogás. Então, NS Green Fuels, parabéns, vocês também estarão em Houston representando a ANP e o NAVE ANP. Muito obrigado, parabéns e nos encham de orgulho em Houston. Obrigado, pessoal.